Fala galera, a matemática do Eva na janela, se liga em mim, só em mim, que o assunto de hoje é a lei dos senos. Nós estamos vindo de uma sequência aí do Teorema de Pitágoras e na sequência nós aprendemos a trigonometria no triângulo retângulo. Qual a vantagem da lei dos senos e da próxima aula a lei dos cossenos? Enquanto o Pitágoras e a trigonometria no triângulo retângulo só serve para o triângulo retângulo, que o nome já diz, essa lei dos senos e lei dos cossenos ela é mais ampla, porque ela serve para todos e quaisquer triângulos, até mesmo para o pitagórico. Então o que eu vou ensinar para vocês hoje, ela tem uma utilidade muito maior. Então a lei dos senos, ela é originada num triângulo inscrito numa circunferência. Então ele está inscrito, está dentro da circunferência, ou a gente pode dizer que a circunferência é circunscrita no triângulo, está fora. Então eu vou chamar aqui de vértices A, B e C, e o lado que mora na frente do Azão se chama Azinho, o lado que mora na frente do Bzão se chama Bzinho, e na frente do Czão se chama Czinho. Aqui nós temos o ângulo A, é ângulo, isso aqui é vértice, isso aqui é o ângulo A. Aqui nós temos o ângulo B e aqui nós temos o ângulo C. Então como que é a lei dos senos? É simples. Se você pegar um lado, Azinho, é uma proporção, uma razão na verdade. Ele está sobre o seno do ângulo da frente. Então o ângulo da frente é o Azão com circunflexo que representa ângulo. Se você pegar o Bzinho, ele está sobre o seno do ângulo na frente dele. Ou seja, esse cara, esse ângulo B, então é o lado que mora na frente dele sobre o seno do Bzão. E por último, se você pegar o Czinho, é sobre o seno do ângulo Czão. Então você pega o Czinho, o ângulo da frente. Tudo isso igual a 2 vezes o raio, lembrando que o raio é a distância do centro até a extremidade. Então isso aqui só tem na fórmula do seno. Dada a lei do seno, que é essa aqui, nós podemos usar essas proporções 2 a 2. Então posso pegar essa com essa, o A com 2 R's, e aí a gente vai treinar nos exercícios o que a gente pode fazer com essas relações. Beleza? Então dá uma olhadinha no primeiro exercício para a gente aplicar a fórmula. Determine o valor de x. A gente aprende, para diferenciar a lei dos senos e do cosseno, a lei dos senos, você precisa de 2 ângulos no mínimo. Um lado e 2 ângulos. Beleza? Ou 2 lados e um ângulo. Então, o que ele está dando aqui para a gente? Ele deu o ângulo 30 e o cara que mora na frente dele, e o ângulo 45 e o x, que é quem eu quero achar. Então como é que fica isso? Eu quero achar o x, fica x sobre seno do ângulo que mora na frente dele. Quem é que mora na frente do x? O 45. Beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Quem é o outro lado que eu tenho lá? 10 raiz de 2 sobre o seno do ângulo quem mora na frente dele. Quem mora na frente do lado 10 raiz de 2? O 30 graus. Pronto. Acabou. Lei dos senos é só isso, agora é regra de 3. Mas antes de fazer regra de 3, você tem que ir lá na tabelinha que eu ensinei para vocês, 1, 2, 3, 3, 2, 1, da musiquinha, e me falar quem é o valor do seno de 45. Então, se você procurar na tabelinha, você vai ver que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E você tem que me falar também quem é o seno de 30. Se você procurar na tabelinha, você vai ver que é 1 sobre 2. Tranquilo? Então, agora a gente tem que entender o negócio aqui na lei dos senos. Você lembra que na musiquinha é todos sobre 2? Ou seja, os valores de 30, 45 e 60, todos são divididos por 2. Ou seja, esse sobre 2 que está dos dois lados
a gente sempre vai poder cortar com os ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60. A gente sempre pode cortar. Agora, multiplicando em cruz, como é que fica? 1 vezes x dá x, e raiz de 2 vezes 10 raiz de 2, eu vou escrever assim para você ver melhor. 10 raiz de 2 vezes raiz de 2, fica x igual 10 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2. Então, x igual a 20. Beleza? Então, acabou. X igual a 20. Vamos para o próximo. Estamos aplicando a lei dos senos. Mesma coisa. Ele nos dá dois ângulos e dois lados. Ele quer que ache o x. Só que aqui tem um problema. Começa a ficar esperto. O x tem que estar olhando para alguém. E aqui o x não tem o ângulo. Não tem o ângulo que ele está olhando, que eu vou chamar de alfa. E dá para eu achar esse ângulo, não dá? Por que que dá para eu achar? Primeiro passo do exercício. Lembra em triângulo que a soma dos três ângulos internos tem que dar 180? Ou seja, 60 mais 75 mais o alfa que eu quero achar tem que dar 180 graus. Beleza? 180 graus tem que dar a soma dos três. Então fica alfa igual a 180 menos 60 com 75 dá 135. Alfa igual a 45 graus. Então eu não podia achar o x porque eu não tinha o ângulo que morava na frente dele. Agora eu tenho. Então esse ângulo alfa aqui vale 45. Aí acabou. Vai ficar exatamente igual à letra A. Segundo passo. Segundo passo. X está para o seno do ângulo da frente dele, que é o alfa, que a gente achou que é 45, igual ao raiz de 6, está para o seno do ângulo da frente dele, que é o seno de 60 graus. Agora é só procurar os valores na tabela, substituir e acabou o problema. Vamos lá. X igual, na tabelinha, quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 6 sobre, seno de 60 na tabela, raiz de 3 sobre 2. Conforme eu falei para vocês, todos sobre 2, eu sempre vou cortar os dois aqui de baixo. Ó. E agora eu vou multiplicar em cruz, galera. Multiplicando em cruz fica como? X vezes raiz de 3 dá raiz de 3x. Raiz de 6 vezes raiz de 2 dá raiz de 12. X igual raiz de 12 sobre raiz de 3. Qual é a regra para fazer isso? Você mantém na raiz, beleza? E divide. Então vai ficar raiz, uma raiz só, mantém a raiz e faz a divisão. Fica a raiz de 4, que é igual a 2. Então, placar final, x igual a 2. Beleza? Então vamos lá, vamos para outra, mais uma lousa aí para a gente treinar os exercícios. Vamos fazer mais exercícios. Vamos lá então, galera, vamos para o exercício 2. Ó. Determine o raio da circunferência circunscrita, ou seja, a circunferência está por fora de um triângulo de lado A igual a 20 e o ângulo oposto 60. Então é sempre bom a gente esboçar a figura para fazer o exercício. Então, ó, aqui tem uma circunferência, o triângulo está lá dentro, ele chamou de triângulo, vou chamar de ABC. O que ele dá para nós? Ele diz que o Azinho é 20, ou seja, o Azinho é o cara que mora na frente do Azão, e o ângulo A é 60. O que ele pede? O raio. Raio, galera, é a distância do centro até a extremidade. Lembrando que a fórmula do seno, a lei dos senos, tem o 2 raios aqui. Então o que eu preciso? Eu preciso de um lado, um ângulo e já acho o raio. Beleza? Então vamos fazer esse aqui, ó. Azinho é 20.
sobre o seno do ângulo que mora na frente dele. Quem é o ângulo que mora na frente do 20? 60 graus. Igual a 2 vezes o raio. Ou seja, eu estou usando essa parte da fórmula aqui. Beleza? Eu estou usando esse pedacinho junto com esse. Então, ó, lado, seno do ângulo, igual a 2 raios. Agora é só substituir, vai lá na tabela, pega o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, substitui e vai para o abraço. Raiz de 3 sobre 2 igual a 2R. Como que a gente resolve isso, galera? O raiz de 3 sobre 2 está dividindo. Vai para o outro lado, multiplicando. Então fica 20 igual 2 vezes R vezes raiz de 3 sobre 2. Corta o 2 que está em cima com o 2 que está embaixo, porque está multiplicando. E eu quero deixar o raio sozinho. Então fica raio igual, o raiz de 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 20 raiz de 3. Não podemos deixar assim, porque tem que racionalizar. Como que a gente racionaliza isso? Multiplica por raiz de 3 em cima, multiplica por raiz de 3 embaixo. Então o raio é igual 20 raiz de 3 dá 20 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Aqui era metros, eu vou pôr raiz de 3 metros. 20 raiz de 3 sobre 3 metros. Placar final. Suave? Então é só pegar o raio aqui no cantinho e substituir. Vamos fazer mais um. Ó. Obter o raio da circunferência circunscrita no triângulo ABC, mesma coisa. O cara está dentro da circunferência, o triângulozinho está lá dentro. Triângulo ABC, onde o ângulo A é 30 graus, vou chamar aqui de A. Ele dá 30 graus. Então, se aqui é o ângulo A, o vértice A, aqui é o B e aqui é o C. Ele diz que BC vale 7. É exatamente igual ao exercício anterior. Ó. Ele deu um lado e o ângulo da frente. Um lado e o ângulo da frente e ele está pedindo o raio. Então, vou fazer exatamente igual esse aqui. Ó. 7, que é o lado, sobre o seno do ângulo da frente dele, que é 30 graus, é igual a 2 vezes o raio. Beleza? Vai na tabelinha, acha o seno de 30, que é meio, que é 1 sobre 2. O 1 sobre 2 está dividindo. Vai para o outro lado multiplicando. Corta o 2 que está em cima com o 2 que está embaixo. O que sobrou? Raio igual a 7 centímetros. Aqui, por coincidência, o raio tem o mesmo valor do lado BC. Tranquilo? É suave, não é difícil não, é prática nos exercícios. Vamos lá, galera, vamos para o último exercício então. Ó. Dado o triângulo ABC, determine AB. Então, AB eu chamei de X. Então fica, aplicando a lei dos senos, X está para o seno do ângulo da frente dele. Qual é o ângulo que mora na frente do X? 30. É igual o outro lado, só tem esse, né? 15 raiz de 2 sobre o seno do ângulo que está na frente dele, que é o 45 graus. Então é isso. De novo, vai na tabela, substitui os valores, como é que fica? X igual, seno de 30 dá 1 sobre 2, 15 raiz de 2, sobre seno de 45, que dá raiz de 2 sobre 2. Como aconteceu nos outros exercícios, todos sobre 2. Aqui sempre vai estar sobre 2, você corta, corta. Beleza? Outra coisa que dá para cortar aqui também, ó, vou pôr aqui em cima, para ficar melhor para vocês. Ó. Ficou x igual 15 raiz de 2 sobre raiz de 2. Então a gente corta o raiz de 2, sobrou o quê? X igual
a 15. Não tem unidade de medida, placar final. Beleza? Nossa próxima aula a gente vai ver agora a lei dos cossenos. Um abraço.